Conversar com o Thiago Amaral, porque senão a gente não muda de assunto aqui. É verdade. Esse assunto aí rende muito, né, Thiago? É verdade. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde. Boa tarde a todos aí que nos ouvem. Um prazer estar participando do seu programa. A gente vê, né, Fabélia, e viemos falar sobre uma norma que está impactando o agro, né, o produtor rural propriamente. O agronegócio, ele é a bola da vez e está sofrendo ataques, né? De todos Podemos os dizer lados. que é ataques de todos os lados, né? Cada um quer tirar um pouco ali. Essa questão da taxação aí do grão in natura é bem polêmica e, assim, aparentemente não é minha área, é inconstitucional também. Mas eu vou trazer o Leonardo, que ele é tributarista, Ele é melhor para irmão falar do sobre Thiago. Nós vamos falar sobre isso aí. Já vou tentar enlaçar o Leonardo lá com as suas agendas para a gente tratar desse assunto aqui. É verdade. Vamos falar aí, NR31, houve alguma alteração? Porque ela foi publicada dia 27 de outubro. O que foi essa publicação de 27 de outubro? Na verdade, vamos explicar primeiro o que é uma NR, né? Nós viemos falar hoje aqui a NR31. Mas o que é uma NR? É uma norma regulamentadora, ela é expedida pelo Ministério, o antigo Ministério do Trabalho, e hoje, o que acontece? A gente tem várias regras a seguir, provenientes do Legislativo. Aí vem uma NR, que é o Ministério da Economia, hoje é o Ministério da Economia, extinto, fez uma fusão, né? Fusão, o Ministério né? A gente do tinha o Trabalho, MTB, agora não tem? Agora o Ministério do Trabalho, ele é uma super secretaria dentro do Ministério da Economia. Da Economia. Da Fazenda. Da Economia. Da Economia. Da Economia. Aí o que acontece? Ele expede essas normas regulamentadoras para o empregador aderir. As NR, geralmente, ela cuida das medicina e segurança do trabalho. A NR31, ela é setorial, ela é específica para o trabalho rural. Aí o que acontece? Em 2005, vem, expede a NR31 e fala assim, empregadores rurais, produtores rurais, vocês precisam adequar a sua atividade a essa NR. A essas regras todas. A essas regras todas. Lembrando que não tem a intenção de ser exclusiva. Eu preciso observar a CLT, preciso observar as regras próprias, Constituição, mas... Eu não passo por cima de ninguém. De ninguém, mas a NR. Caso eu não cumpra os dispositivos da NR, vem o Estado na sua propriedade e detecta uma irregularidade, ele vai te autuar, sanção, vai te multar. Para vocês terem uma ideia, Fabélia, o motivo de ter essa NR ter passado por essa revisão, nos últimos 5 anos, 84% das autuações foi em cima da NR31. Então seria inadequações da NR31, a maioria delas. Justamente, o produtor rural, ele às vezes sem saber que estava cometendo um ilícito administrativo, ele recebia essa multa. Então, nesses últimos 5 anos, fizeram uma métrica, segundo o CNA, né, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, 84% dessas autuações era em descumprimento da NR31. E o que acontece? Por que acontecia isso? A NR31 ela veio em 2005, só que de uma maneira muito complexa. O próprio produtor rural ele não compreendia. O especialista, o técnico de medicina de segurança do trabalho também não compreendia, porque ela remetia algumas questões em aberto, que aí, por exemplo, o auditor fiscal do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho que ia fazer os estudos, eles tinham que complementar com as NR urbanas. E as NR que se trata aqui do trabalho urbano é outra especificidade, tem outras nuances, né, peculiaridades do trabalho urbano com o trabalho rural. A exemplo, vamos lá, a NR31, ela vinha falando o seguinte, da área de vivência, a área de vivência comum. Só que não especificava o que era a área de vivência comum. Então, por exemplo, a gente estava lá na safra, lá no campo, e cadê o banheiro? Eu preciso de banheiro. Mas eu não tenho como levar esse trabalhador para o alojamento ou para a sede
para almoçar, mas queria refeitório. Então, aí a gente complementava determinados pontos que não estavam esclarecidos na NR31, fazendo analogia com as normas regulamentadoras urbanas. E isso criou um caos. A realidade completamente diferente. A realidade completamente diferente. Então, essa revisão que foi agora publicada no dia 27/10, ela tende a simplificar essa NR31. O que eu trouxe 5 pontos aqui, até trouxe uma colinha para não deixar de falar. A meu ver, a primeira vantagem dessa revisão é que agora a NR31 ela é aplicada de maneira exclusiva. Eu só vou usar a NR31, não vou ficar mais perdido para saber qual NR que eu vou tampar uma eventual lacuna. Fizeram esse estudo, então agora o produtor rural ele pode contar com a NR31. Na NR31 há alguns casos que remete a outras NRs, mas é de uma maneira muito clara. E aí o que o texto vem fazendo? Simplificando também a clareza do próprio texto. Porque uma coisa, por exemplo, eu sou operador do direito, eu leio a lei, tem muitos termos técnicos que a gente, por estudar, a gente compreende o que quer dizer. Mas outra coisa é eu querer que uma pessoa, sem obter a formação jurídica, compreenda a finalidade dessa norma, os termos técnicos. Então, essa NR veio justamente para tentar simplificar e ainda desburocratizar esse sistema de segurança e medicina do trabalho, tentando ficar mais claro. Lembrando que essa NR, ela passa por essa reformulação, mas em nenhum momento tentando diminuir a proteção do trabalho no campo, muito pelo contrário, quer deixar uma maneira mais leve, mais fácil para se fazer. Uma outra situação que traz de avanço, ao meu ver, aos meus olhos, o avanço, é que agora, por exemplo, o produtor rural, sobretudo o pequeno produtor rural, o médio produtor rural, ele vai e começa a sua atividade. Olha, mas vai passar veneno, você vai mexer com maquinários perigosos. E aí, a antiga NR não falava que tipo de estudo eu deveria fazer. E a gente então adotava os estudos urbanos para a cidade. Fulano, vem cá e faz um PPRA, um Programa de Prevenção de Acidente de Trabalho. Enfim, para a gente adequar. Só que isso é muito oneroso para o empregador. E o empregador ficava sem saber, precisava então contratar um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um médico do trabalho para tentar diminuir os riscos e essa prevenção. Então a NR agora, que essa nova roupagem, ela traz essa proposta de um programa de gestão de risco do trabalho rural. Mais uma sigla para a gente, PGRTR. Qual que é a proposta? O pequeno empresário, o pequeno produtor rural, o médio produtor rural, que tenha até 50 funcionários, ele poderá acessar uma plataforma digital, ele vai alimentar as informações que essa plataforma está colhendo e vai sair um relatório do que ele precisa adequar. Então eu vejo um avanço. Obviamente que esse trabalhador, esse produtor rural, ele precisa ainda contratar um profissional para cuidar disso. O produtor rural está ali até para produzir, para focar no que ele realmente sabe. E aí entra toda essa cadeia de profissionais ali para ajudar ele a ter melhor performance, Uma outra situação também que essa NR ela avança. Fabélia, eu vou mexer, por exemplo, aqui, com uma cultura de cana. E aí eu tenho um maquinário para essa cultura. É um maquinário pesado, que oferece risco, então eu preciso te oferecer um treinamento, caso você aceite trabalhar para mim. Então a gente tinha que fazer o quê? Você começou a trabalhar para mim? Fabélia, treinamento. Te treinava, você trabalhava para mim 4 meses, 5 meses. Aí você ia trabalhar para o fulano. Quando nesse novo contrato, você precisava passar por um novo treinamento. Olha a burocracia. E aí, por exemplo, o serviço no campo, a gente tem os contratos por prazo determinado, que é sazonal. Por exemplo, o cara trabalha 4, 5 meses.
E aí, então, cada contrato eu precisava passar por um novo treinamento. Hoje a NR fala o seguinte, ó, se você tiver o certificado que você recebeu o treinamento para essa finalidade, a gente aproveita esse treinamento. Não preciso te expor a um novo treinamento. Lembrando, o certificado tem que ser válido, fidedigno, que realmente o cara está apto a executar aquela máquina ou aquele serviço. E aí eu tenho um lapso temporal que eu preciso obedecer de 2 anos. Então eu tenho 4 contratos de trabalho. Nesse lapso de 2 anos eu posso aproveitar esse treinamento. E isso, o próprio CNA está estimulando aí aproximadamente no cenário nacional 48 bilhões de economia só com essa questão de treinamento. Então também a ANR ela vem com essa finalidade também de desonerar a folha do empregador, né, do produtor rural. E ainda nessa questão do treinamento, hoje não, com a proposta da NR 31, eu posso oferecer os cursos EAD, um curso à distância. Então, por exemplo, você está lá em Serranópolis, eu não tenho um profissional para tanto, era muito caro eu mandar o funcionário ir fazer o treinamento, ou levar um treinamento até um profissional para treinar meus funcionários. Hoje eu posso ter EAD. Então, essa NR está permitindo esse avanço, até que a pandemia nos trouxe, né, esse avanço tecnológico, e permitindo então que esses treinamentos, uma parte deles seja feita EAD. Obviamente que a prática, ela ainda será presencial. Enfim, uma coisa que a gente já comentou, mas para não deixar a informação em aberto, a NR ela é publicada agora, essa reformulação da NR 31 é publicada agora no dia 27/10 e ela entra em vigor no dia 27/11 de 2021. Ou seja, do 10, perdão, um ano depois, 27/10, ela foi publicada, então ela entra em vigor dia 27/10 de 2021. Esse tempo, Fabélia, é para os produtores se adequar a essa nova realidade. Tiago, vamos ter que finalizar. Vamos, o tempo corre. Então, só uma outra alteração muito importante é a questão do alojamento. Antigamente, com a vigência dessa NR, o alojamento, por exemplo, se eu recebesse 10 funcionários ali para cobrir uma demanda, eu nem poderia mandar ele para um hotel, eu não poderia usar as casas que eu já tinha na minha fazenda por exigência da NR 31. E uma outra questão que é muito interessante que os produtores estão comemorando é a questão do distanciamento, do armazenamento dos agrotóxicos. Essa NR fala assim, que eu preciso ter um raio de 30 metros de qualquer estrutura. E aí você tinha lá o armazenamento do agrotóxico e nada desses 30 metros. Imagina uma propriedade pequena. Era como se diz, a norma não alcança a finalidade. Hoje diminuiu para 15, podendo ainda armazenar, dependendo da litragem desse agrotóxico, o que diminui muito os assaltos. Como agrotóxico, né, os defensivos são valiosos, os produtores sofrem muito furto e assaltos nesse sentido. Mas enfim, é muita coisa. A NR 31 agora com essa nova roupagem tem 80 páginas. Ou seja, além de todas as normas federais, estaduais que a gente tem que preocupar, tem as normas administrativas a depender da categoria. Então fica aí o alerta, procure um especialista, um técnico de segurança do trabalho e já vai adequando, porque o ano que vem, no dia 27/10, começa a vigorar a NR 31.